Esse é o canal Socialista Socializando, eu sou Ricardo Gustavo. Bom, tivemos um encontro entre Vladimir Putin e Donald Trump no Alasca. E eu digo que esse encontro foi o encontro do xadrez com o pôquer. O que vocês acham que se deu bem nessa jogada? Donald Trump com seu blefe ou o checkmate do Vladimir Putin? Vamos para a vinheta para falar um pouco mais sobre isso? Solta a vinheta. Já aqui no início do vídeo, eu vou dar uma informação para vocês que é de grande relevância e muito importante, que você vai entender ao longo da exposição o que significa isso. Na Rússia, quando você tem o primeiro filho, você ganha 35 mil reais. Segundo filho, 42 mil reais. Terceiro filho, você ganha um terreno de até 800 mil reais. Você constrói a sua casa, pega as notas de gasto que você teve, manda para o governo que ele vai te restituir uma parte desse valor, normalmente entre 10% e 20%. Eu já sabia que isso daí estava ocorrendo quando eu fui fazer um vídeo sobre o processo eleitoral na Rússia. O ministro da Defesa lá, o Andrei Belousov, que é um keynesiano. O que é keynesiano, pessoal? Eles acreditam na intervenção do Estado. Eles acreditam nas suas estatais. Tem serviços privatizados? Tem, mas não são os serviços essenciais. Energia é o Estado, água é o Estado, diferente daqui. Você já está vendo as diferenças? Por isso que eu acho relevante. Eu vou deixar aí no card o vídeo de brasileiros que estão morando na Rússia, que formaram famílias lá. Eu acho que o país parece que dobrou a quantidade de brasileiros, homens, viu? A maioria são homens. Tem muitas mulheres na Rússia e elas gostam dos brasileiros. Então eu vou deixar aí no card um vídeo que o nosso amigo explica tudo lá, né? Assiste o vídeo até o final. Tem um que é carioca, inclusive, e já está namorando uma russa. Eu acho importante que você veja para ver essa diferença. Você tem um Ocidente doente, egoísta, individualista, que quer formar um Estado mínimo, né, igual o seu Tarcísio de Freitas fica falando. Não aguento mais o PT, não aguento mais o Lula, e fica naquela de gastos. Tem que reduzir gastos. Quando eles falam em reduzir gastos, é para tirar de vez a creche do seu filho, ensinos públicos, polícia, saúde, é para acabar com isso. Lá na Rússia o SUS também é de graça, tá? Como eu falei, as creches também. Então, você vê a diferença desses dois. Na China ele é cobrado, mas é um valor bem acessível, bem baixo. Eu, por curiosidade, como a minha formação é química, né, técnico em química, estava estudando engenharia química, eu coloquei em russo, né, cilírico, como se eu estivesse vendo vagas disponíveis. Vagas disponíveis, coloquei lá, digitei e abri um monte de coisa que me entristeceu, né? Eu poderia... Se eu fosse mais novo, se eu tivesse lá com meus 20 anos, eu já estaria estudando cilírico, né? Ia fazer a faculdade com cilírico e ia me mandar. Nem pensava duas vezes. Porque do jeito que o Ocidente, que a paz vai ser impossível, né? No decorrer também você vai vendo, é impossível um Ocidente que não valoriza seu povo, que bota esse gasto mínimo daí para comprar armas, ser superior ao coletivo. Tá? Então você tem a Rússia, a China, a Coreia do Norte, que todo mundo fica falando aí. O IDH do Irã é maior que o nosso e eles estão com embargos econômicos. Tá? Ah, Ricardo, vai para lá. Se eu fosse mais novo, nem pensaria duas vezes. Com esse tipo de governo submisso que nós temos aqui, na América Latina toda, não pensaria duas vezes. Por que é impossível ter algum tipo de paz? Por que é impossível ter a paz? Porque a Europa, os Estados Unidos, eles se habituaram a isso.
A acumulação primitiva que Karl Marx fala lá no Capital foi da escravidão. Eles ficaram ricos submetendo outros povos à penúria, invadindo outros povos, e assim continua o processo de colonização, né? Como eu falei também em alguns vídeos aí, a família imperial, os brancos aqui do Brasil, vieram para o Brasil, vieram fugidos, vieram expulsos, perseguição religiosa, a família imperial veio para cá de Napoleão. Vamos para o Brasil, vamos atravessar o oceano, pegar a embarcação, vamos para o Brasil. Mas assim que eles vieram para cá, tá? E trouxe o desenvolvimento, o Brasil melhorou, porque eles vieram para cá, vieram para firmar a colonização deles. Nós não proclamamos nossa independência e pagamos por isso, 2 milhões de libras, tá? Então, para vocês verem que isso daí é uma conversa, a diferença entre o que o governo de um país que está em guerra faz com os seus cidadãos e outro. E, por acaso, nesses cards também que eu botei aí, eles têm os preços lá de mercado, os valores de mercado lá deles. Aqui eu acho que deu uma melhoradinha, mas vocês podem dar uma olhada lá também, tá? Então, olha, você tem um Ocidente egoísta contra um Oriente que é coletivo. Esse encontro daí, lá no Alasca, muitos especialistas aí da área militar estavam dizendo que o Putin não deveria ir e tal, porque é arriscado. Eu discordei totalmente, sabe? Apesar de serem grandes especialistas, mas sobre isso aqui eu acho que ficou faltando eles falarem que para o russo ele diz que é destemido, ele é destemido, olha, eu não tenho medo não, eu vou aí e volto, né? Antes de Cristo, Júlio César fez uma ponte para atravessar o rio Reno lá para pegar os bárbaros que estavam falando, como é que vai atravessar o rio Reno, né? Muito volumoso, muito difícil, ia usar embarcações para passar as legiões, e não, ele foi lá construir uma ponte, atravessou, pegou umas 2 aldeias, voltou, desarmou a ponte. Isso tudo em 20 dias. Montou lá a ponte em 10 dias, atravessou suas legiões para mostrar para o cara onde é que ele poderia ir. Olha, eu vou aí, tá certo? Então, nessa reunião lá, você vê a diferença dos caras, você vê a diferença. Eu vou botar a foto aí, né, dos 3 principais, porque foi uma comitiva muito maior, assim como dos Estados Unidos também estava muito mais gente. O Marco Rubio, que diz ser um especialista em América Latina, que ele gosta de esculhambar os latinos. O Steve Witkoff, desculpa. Esse cara daí parece que ele já trabalhava com Trump, negócio de finanças, agora parece estar lá na embaixada, ele que estava acertando os negócios antes. O Scott Bessent, que é o secretário do Tesouro. Dentre eles estava lá também o Ratcliffe, que é o diretor da CIA, o Peter Hegseth, que é o secretário de defesa. Olha só, o cara é um misógino. Tem esses cultos aí, cultos cristãos, me parece, né? Fundamentalista. O cara é um misógino. Mulher não pode trabalhar, né? Você vê a diferença entre a cabecinha desse pessoal do Ocidente e o pessoal do Oriente. É flagrante. Enquanto lá a comitiva da Rússia, eu quero salientar que o Sergei Lavrov, que estava com a camisa da CCCP, União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, ele usou isso, que eu quero falar para os senhores aqui, eu já coloquei em outros vídeos, os monumentos em homenagem a Stalin crescem na Rússia, o Partido Comunista está ganhando uma força, era a oposição do Putin. Vale salientar que muita gente aí fica falando que Putin era da Rússia Unida, já foi da Rússia Unida, e não é mais. Ele concorreu sem partido. Você pode concorrer sem partido na Rússia. Para a gente aqui no Brasil seria uma boa. No atual quadro, para a gente no Brasil concorrer sem partido,
Seria ótimo, você recolhe a assinatura das pessoas, eu falo isso lá no vídeo, recolhe a assinatura das pessoas, tem que chegar ali perto, acho que tem 1 milhão de assinaturas. Essas pessoas têm que ter o seu título registrado, título de eleitor registrado, tá? Para ser válido. Por isso que a nossa mídia aqui prestava informação errada para vocês. Porque tinha uns caras lá, que a Globo, o maior opositor do Putin, ele reuniu um abaixo-assinado, né? Recolheu as assinaturas de gente que não tinha não tinha registro de eleitor, gente. Sabe? Aqui, ó, juntei aqui, mentira braba. E aí, infelizmente, nossa mídia, que é russofóbica, que eles são contra o Oriente, contra o Oriente, a mídia do Ocidente, de uma maneira geral, eles são contra, tá? Vai e coloca essa mentira. Então, lá na Rússia, a maior oposição do Putin era o Partido Comunista, que está ganhando força. Teve mais um monumento em homenagem ao Stalin que foi inaugurado em maio, eu vou botar aí na tela para vocês. Stalin está muito, não só da Rússia Unida também, tinha gente lá que estava reclamando, bababá. Eu fiz os vídeos lá, dá uma olhadinha lá dos monumentos em homenagem a Stalin, mas tinha gente do próprio Rússia Unida que estava colocando estátuas também do Stalin. Não, vamos colocar aqui também. Você vê que muita verdade está vindo à tona aí. Nessa mentira. O Ocidente é um antro de mentirosos. Nós somos um antro de mentirosos. Você, quando quando você estuda umas informações, eu sempre achei estranho. Pô, o cara, um país daquele tamanho lá, rapaz. País do tamanho da União Soviética. Pô, cabem 3 Brasis lá dentro, gente. Vamos prestar atenção como é que o cara é odiado por tomar conta de um país daquele tamanho. Poxa, o país ia estar dividido. E o país está lá, só teve essas divisões depois da União Soviética se desmembrou. Mas a Rússia, ela continuou, mesmo com o desmembramento, olha só, mesmo com o desmembramento, continuou sendo o maior país do mundo. Para vocês terem ideia, que o dele era metade do planeta, gente. Tá? Então, tem que salientar isso, né? O Sergei Lavrov, que é um ótimo diplomata, um dos melhores do mundo, estava com a camisa da antiga União Soviética. O Yuri Uskanov, que é o assessor do Putin, muito bom também. E o ministro da Defesa, que acumula a economia, Andrei Beluzov, foi o que implementou esse sistema aí de filhos, né? Incentivando as pessoas a terem filho. Porque aqui, essas mesmas pessoas que falam que são contra o aborto, de qualquer natureza, viu? São contra o aborto, eles não dão incentivo nenhum pro seu filho. Vê lá os projetos que eles têm de creche. Vê de escola, de professor. O que eles fazem? Botar o seu filho numa escola militar. Pra que ser militar aqui no Brasil? Para brigar contra brasileiros. Você acha que eles vão... O quê? A formação militar no Brasil é para ir contra brasileiros, gente. Você acha que é para quê? Pegar uma tropinha para mandar para lá. De repente pega lá, né, um Kid Preto, mas eles se especializaram em fazer... O inimigo é interno, tá? O inimigo é interno. Por que como eu já falei, não vai ter paz? Por que esse pessoal da União Europeia não foi convidado? Né? Porque ali é o Ocidente doente mesmo, é o Ocidente doente. Você tem a Kaja Kallas, da Estônia, que abertamente ela quer uma vingança contra a Rússia. A maioria dessas pessoas que estão no Ocidente foram os que perderam a Segunda Guerra, tá? Foram os que perderam a Segunda Guerra. Você vê entrevistas com os caras lá, claramente você vê isso. Claramente. Essa Kaja Kallas é uma que busca vingança. Tá? Macron não sabe para que lado vai. Eles não conseguem cuidar do próprio país deles e ficam lá falando com o carinha lá, o amigo do Luciano Huck, da Ucrânia, o que ele tem que fazer.
Então eles vão continuar isso, porque eles não sabem onde estão. Eles sabem que tem que continuar. Sem falar da Ursula von der Leyen. Outra lá da União Europeia também, que o Lula está querendo acordo com esse pessoal. O Lula quer acordo com esse pessoal. Não sei, vai ver que o Lula está jogando pôquer. Pode ser, um blefe. O Trump tem sido uma boa que está jogando você para o lado cada vez mais dos BRICS. Isso está sendo muito bom. E a União Europeia é arrogante, gente. Eles são arrogantes. Eu gosto de lembrar para os senhores, esses brancos que tem aqui no Brasil, eles vieram para cá expulsos de lá. A família imperial veio para cá porque Napoleão ia pegar, eles vieram para cá. Tá? É bom lembrar isso, para você ver como é que isso continua. Eles ficaram ricos submetendo outros povos. Não tem jeito. O Trump, ele quer sair de lá, o Donald Trump, ele quer sair da Europa para arrumar confusão em outro lugar. E quer se concentrar em outros lugares. O que seriam esses outros lugares? São os países que têm alguma coisa com a China, com a Rússia até que vai ficar. Porque, olha só, eles continuam, os Estados Unidos continuam comprando coisas da Rússia. Tá? O urânio, eles compram a parte lá do urânio, acho que o dióxido de urânio, eles compram da Rússia. Eles compram da Rússia. Então não entra nessa conversa daí da mídia, A mídia, sempre que a mídia vai falar alguma coisa da Rússia, é mentira. Até porque eles não têm âncoras lá no Oriente. Vocês podem ver. Tudo que passam para eles aqui é da Reuters, é da BBC. Eles não têm. E aí chamam um especialista que vai corroborar o que, lógico, que eles estão falando, como está acontecendo, se tiver um monte de gente passando fome no lugar e tiver sobrando alimento em outro, o que vocês acham que esses caras fazem? Eles tacam fogo nesse alimento ou dão para a população que precisa mais? O que vocês acham? Eles vão tacar fogo, eles não vão jogar no lixo, que de repente as pessoas vão lá no lixo. E essas mesmas pessoas que falam da União Soviética, que falam lá do Oriente, são as mesmas pessoas que apoiam, as mesmas pessoas que perderam a Segunda Guerra, que apoiam o que está acontecendo na faixa de Gaza. Inclusive aqui no Brasil. Aqui no Brasil apoiam o que está acontecendo lá. Foi o pessoal que perdeu a Segunda Guerra. Eu tenho que falar para os senhores, aqui a nível de história, que o partido lá do Bigodinho, sabe, da Segunda Guerra, tinha um partido grande deles lá, O segundo maior partido deles fora lá da Alemanha era aqui no Brasil. Tá? Agora você já sabe como é que tem esses caras, que é impossível também de ter alguma paz. É impossível de ter paz com esses caras. Só eles perdendo algum tipo de força, só sendo preso, só morrendo, é impossível. Não adianta, que não vai ter, tanto na Europa quanto aqui no Brasil, isso vai perdurar. O encontro deles ali, já para finalizar, o encontro deles ali foi para decidir o que você pode fazer e o que eu posso fazer. O que nós... Olha, o Brasil, por exemplo. O Brasil, olha, o Putin pode perfeitamente ter falado, olha, eu envio fertilizante para o Brasil. E o Trump pode ter aceitado isso, porque as jazidas de terras raras lá da Ucrânia, parte da mineração já está com o Putin. Então ele pode muito bem, olha, eu pego os minérios lá, mando para você. Tá certo? A gente fecha assim, eu vou devolver para a Ucrânia, eu vou devolver nada. Do mesmo jeito que esses caras aí, lá na Europa, partilharam a África, eles podem partilhar a Ucrânia. Ó, isso daqui fica para mim, isso daqui fica para você. Só que a Europa acha que eles são tão arrogantes que é assim. Se nós fizermos isso, nós vamos estar dando o braço a torcer. Então, não podemos fazer isso. Então, para a Europa, ou é uma saída estratégica que eles podem arrumar ali. Ah, peraí, vou lá em casa chamar
Meu amigo, mas o amigo não quer mais ajudar, ou eles querem tempo. Ó, peraí, que eu já volto, vou montar meu trabuco aqui e já volto aí para te pegar. Tá bom, pessoal? Então, foi uma grande jogada do Putin, ele é muito mais inteligente que todo mundo ali da delegação americana. É um cara que pegou a Rússia falida depois que se desmantelou. O crime organizado entrando lá, pegando as estatais deles, mas aí vai ver que não. Vamos para o Brasil porque aqui está difícil. Tá? Eles querem pegar a Rússia, maior depósito de gás do mundo, desmantelar a Rússia e dividir lá entre eles. É o que eles querem fazer na Ucrânia. Tá bom, pessoal? Então, se ficou alguma dúvida, espero que vocês tenham entendido, principalmente o que eu falei do sistema lá que o Estado ganha força contra esses caras que não acreditam no Estado, muito menos na bandeira nacional. Tá? Então deixa um comentário, compartilhe o vídeo, deixa o seu like. Valeu!